Copa do Mundo ontem, anunciada enfim a seleção brasileira pelo técnico Tite. E agora é com Cledi Oliveira, um dos maiores narradores da TV brasileira, narrador da ESPN Brasil, além de amigo de pelo menos uns 40 anos. Tem estrada, hein? E a gente tem a honra de ter nele um grande amigo por ser, primeiro que ser um grande amigo, em segundo lugar ser um grande nome da crônica esportiva brasileira, que a gente tem a honra de receber nesse dia também para anunciar aos nossos ouvintes, despertar a crítica dos nossos ouvintes sobre a seleção brasileira, a crítica no sentido positivo, tanto a crítica positiva quanto negativa dessa convocação feita ontem. Cledi Oliveira, muito bom dia. Bom dia, Décio. Tudo bem? Com amigo, eu percebi que vocês estão meio bravos aí com a questão da acomodação do preço que subiu, do IPVA. Não vamos estender isso para a seleção brasileira, porque o Tite acomodou um pouquinho também aquilo que aconteceu na última Copa do Mundo e aquilo que trouxe para essa convocação aqui agora. Pois é. Você tá meio bravo com o IPVA? Porque lá vem... seleção brasileira? Agora no assunto anterior, sim, com o IPVA, que historicamente tende a dizer que o nosso carro custa bem mais, quando na prática vale bem menos, né? Superestimam aquilo que a gente tem, né? Por isso que eu falei aqui, se o governador quiser comprar meu carro na tabela, que ele está dizendo que vale lá para cobrar a FIP, o IPVA, eu vendo agora mesmo meu carro para ele, viu? Uma coisa é para vender, outra coisa é para comprar. Né? Pois é, a gente sempre é mesmo o próprio otário do carro, não é? Não, falou isso. Ô, Cledi Oliveira, vem cá, vamos falar aqui sobre essa seleção e começar inevitavelmente pelo episódio Daniel Alves, que está incluído aí, e o torcedor disse, poxa vida, mas o Tite está querendo o quê? Proporcionar O Tite virou uma CVC, tá conseguindo aí uns pacotes turísticos pro Daniel Alves. Você concorda com essa análise que é quase unânime entre os torcedores? Mais ou menos, tem a questão do torcedor, tem a questão do técnico e tem a questão do jogador. É óbvio que o Daniel Alves, essas críticas todas e a maneira como reagiu a torcida, vem muito pela última passagem dele aqui no futebol brasileiro, ou pela volta dele ao futebol brasileiro, quando veio do Barcelona, emprestado, de São Paulo assumiu compromisso de pagamento, não pagou, e aí ele entrou naquele modelo, finge que paga que eu finge que joga, né? Tanto que ele voltou para lá e depois foi para o Pumas do México, está jogando lá no Pumas do México. Você sabe que dos convocados, você deve ter a lista aí, vamos lá, vamos passar aqui, vamos passar a lista aqui, você vai tirando dúvidas, mas assim, dos convocados, você vai ver que eu vou me deparar com um deles, aqui no sistema defensivo, que é o mais preocupante, é muito mais preocupante que o Daniel Alves. Quer ver, de goleiros, por exemplo, está bem servido, tem o Everton do Palmeiras aqui no Brasil, que está entre um dos dois expoentes do futebol brasileiro, que é o Palmeiras e o Flamengo, né, nesses últimos tempos, além do Everton, o Ederson do Manchester City e também do Alisson do Liverpool, embora o Liverpool não viva um começo de campanha, aliás, longe, né, de ser bom lá na Inglaterra, na Premier League, mas o Alisson é referência, e essa questão do goleiro é muito de confiança do técnico, mas nem passa por essa questão, não. Os três são ótimos, Alisson, Ederson, Everton. Nas laterais, o Danilo da Juventus, desde que ele foi do futebol português para a Europa, é o melhor momento dele. O Danilo vive um momento simplesmente excepcional. Ele não é só um ala, ele não atua só pela direita, como dos tempos que ele estava lá em Portugal, atua pela esquerda e atua na Juventus atualmente também. O Márcio Alegre tem utilizado ele como um cara de meio. Então ele é um cara polivalente, o Tite pode contar com ele em várias funções. Alexandro ótimo também. O Alex Telles, de repente, dos alas, aí poderia pesar um pouquinho mais para o Alex Telles. Eu acho até que o Dani Alves ele pode contribuir muito mais, dependendo da função que ele for utilizado na seleção brasileira. Aí tem alguém que pode dizer, mas tem a questão da idade e tal. Eu vou chegar lá porque essa questão da idade, que todo mundo pesa sobre o Daniel Alves, 39 anos de idade, o Darcy falou que a gente se conhece há mais de 40, né? Então ele é um jovenzinho perto da nossa amizade. Não tinha nem nascido ainda, né? O Darcy, aqui é que está o calcanhar de Aquiles, o zagueiro. Se eu vou aqui do meio campo para o atacante, vou voltar para o calcanhar de Aquiles. Meio campo, Bruno Guimarães, no caso, vive um momento espetacular. Casemiro do Manchester United, unanimidade, titular absoluto. Fabinho,
desde que ele foi também para a Inglaterra, para o Liverpool, cresceu muito, é um cara muito função também, pode fazer lateral, pode fazer meio, pode ajudar. O Fred do Manchester United é um cara que é parrudo, robusto, qualifica a saída do meio campo. O Paquetá, que sofreu uma lesão agora recentemente, mas ainda bem que se recuperou a tempo, teve tempo de voltar, inclusive de cumprir as últimas partidas antes da Copa do Mundo pelo West Ham, um cara que vai qualificar o meio. E o Everton Ribeiro do Flamengo, são jogadores que eu acho que estarão disponíveis. Aqui no ataque, eu acho que vai gerar alguma dúvida, porque o Neymar é aquele cara assim, né? Tá no time do Daerto, esse cara é ruim pra caramba, esse cara eu não sei como é que é. Eu não gosto desse cara. Agora, eu gostaria dele no meu time, entendeu? Bobinho, né? O Neymar é mais ou menos assim. Aí, bom, tem o Antony do Manchester United. O Manchester United deu bote na hora certa. Esse menino, desde que saiu do São Paulo, lá na Holanda, estava jogando muito e ele entrou no Manchester United já registrando história, né? O primeiro jogador que chega lá, que marca nas 3 primeiras partidas seguidas, mas está jogando o fino da bola. O Rodrigo do Real Madrid, que é um menino que já está, desde a temporada passada, e tem ganhado musculatura. O Rafinha do Barcelona, que é um cara que é aquela relação de confiança, é um cara que não vai amarelar, não vai tremer. Eu até vou colocar aqui ele como um dos titulares do ataque. Richarlison do Tottenham não vive essa maturação, mas já está familiarizado com a seleção. Pedro, que é a referência do futebol brasileiro. Essa teimosia de técnico é um negócio engraçado, né? Não vamos jogar com 2 atacantes, vamos jogar com o Gabriel e com o Pedro. Bom, aí referiu-se ao Pedro, deu essa deferência ao Pedro foi lá e cumpriu seleção brasileira. Bom, Gabriel Jesus do Arsenal, Gabriel Martinelli aqui acho que não tem questionamento. Agora eu vou perguntar para você aqui da zaga, da ERS, e para os ouvintes que estão acompanhando. Bom, Militão, eu acho que para mim tem que ser titular absoluto. Marquinhos sai de reserva da última Copa e deve ser titular absoluto. E tem o Bremer da Juventus, que é um garoto que está sobrando volume. Agora, eu, por exemplo, se coloque na situação do Dr. Tella. Acabou de voltar agora da Alemanha, se deliciou lá com os originais Eisbach, lá da Alemanha. O Teodoro tem um bom gol. Aliás, é teu telespectador assíduo, por sinal, o Teodoro Manichen, né? Tá sempre na escuta aqui também. Aquele um que acompanha ele, descobri agora, então. Hein? É até jogo de peteca, porque o Cleiton Oliveira transmite tênis, futebol, jogo de peteca, briga de galo, campeonatos mundiais. Ele tá falando de cada jogador desse aqui, que vocês estão acompanhando, mas são jogadores de equipes que o ano inteirinho o Cleiton Oliveira transmite os jogos desses caras. Então, quando ele está falando de cada caso, você pode acreditar, até porque, veja bem, se você olhar aqui na lista, dos que jogam no futebol brasileiro, tem o Everton do Palmeiras, o Everton Ribeiro do Flamengo e quem mais? O Pedro do Flamengo. O resto todos jogam em times que o Cleiton transmite jogos o ano inteirinho desses caras, né? Então, você estava falando aqui dos zagueiros. Desculpa interrompê-lo. Não, então, aí que é o calcanhar de Aquiles. Eu estava dizendo, o Dr. Tel acabou de voltar agora, pegou alguns dias paradisíacos para se deliciar, revisitou a Alemanha. Aí, assim, ele volta e fala, bom, agora eu preciso colocar a minha TV, a minha rádio, os meus veículos de comunicação agora, que é num afunilamento para a Copa do Mundo. Bom, eu tenho o Daércio Neto, que é super titular, absoluto, mega, e ele sabe disso, o Daércio sabe disso também. Bom, aí eu vou convocar o Daércio para essa finalíssima aí dos veículos e não vou escalar o Daércio, não vou colocar o Daércio para jogar. Como é que vai ser em relação ao Thiago Silva, Daércio? 37 anos de idade, não faz uma boa temporada no Chelsea. A diferença dele para o Daniel Alves é que o Daniel Alves está fora de condicionamento, essa que é a questão, né? Não é bem só a questão da idade, porque aí nesse caso o Thiago Silva tem idade muito aproximada, acho que 1 ano de diferença, mas está jogando, ainda pode não estar jogando bem, mas está praticando, vamos dizer, né? E assim, agora o Daniel Alves não, ele está fora faz 3 meses, o condicionamento, a gente mesmo aqui que trabalha falando, né? Quando você tira férias aí 15, 20 dias, a gente perde o que a gente chama de embocadura, sabe? Você perde um pouco disso. Então, faltou, Cleiton, só para completar,
o seu raciocínio, o Thiago Silva, afinal de contas. A idade dele é muito aproximada do Daniel Alves, né? Com a diferença de que mesmo que não esteja jogando bem, ele está jogando, e o Daniel Alves não. Não, mas são situações e responsabilidades diferentes, Lércio. O Daniel Alves tem 39 anos de idade, o Thiago Silva tem 37. O Thiago Silva é um cara de liderança ali no miolo da zaga. Sabe aquela coisa assim, vou colocar um volante parrudo, vou colocar um zagueiro parrudo? Normalmente você escala. Se você escalar numa linha de 3, não é o hábito e não é a configuração do futebol brasileiro. O Rogério Ceni está dando com os burros d'água direto, de vez em quando inventa, né, que inventa o inventor, né? Aí você coloca o Thiago Silva com um outro zagueiro jovem, que eu imagino que vai jogar o Militão, tá tão familiarizado, está sobrando o Militão lá no Real Madrid. Mas se ficar o Thiago Silva no 1 contra 1, eu não sei, com o Vlahovic, por exemplo, jogo contra a Sérvia, com o Mitrovic jogo contra a Sérvia, é roubo. No meio ele vai perder. Na lateral, o Dani Alves, ou lateral, ou joga do meio na lateral. Numa linha de 4-4-2, por exemplo, o Dani Alves poderia fazer ali a lateral. Se o Daniel Alves perder uma bola na lateral, se ele, por exemplo, perder na velocidade, perdendo condicionamento físico, perdendo o chamado ombro de ferro, ou se ele for envolvido numa jogada por um atacante, o atacante vai ter que cortar da lateral para o meio para encontrar ou um companheiro para passar ou para finalizar contra o gol. Passando pelo Thiago Silva, você está na cara do goleiro, você vai estar na cara do Alisson. É temeroso. Eu não sei se você vai levar... O Dani Alves não vai ser titular, ele vai para compor o grupo, ele vai para mesclar a experiência. O Thiago Silva é difícil, eu estava fazendo uma analogia aqui, um paralelo, traçando um paralelo entre, por exemplo, levar o Daer, se chegar o Daer, você vai ficar ali no banco e tal, eu conto com você, com a experiência, para você estimular o grupo. Vai ser difícil você... Vai criar o clima que o Manchester United criou com o Cristiano Ronaldo. Ele quis sair, quis ir embora, não quero mais e tal, porque o Manchester não vai disputar Champions essa temporada. E aí falou, não, você vai ficar no banco para compor. Ele pegou um determinado momento, largou e foi embora. Largou o Ten Hag falando sozinho, foi embora no meio do jogo. Como é que você vai segurar um Thiago Silva no banco de reserva? Complicado, com toda a história dele, realmente complicado. Agora, de qualquer modo, eu vi aqui a repercussão pela grande imprensa do torcedor em relação à convocação. E o raciocínio nosso foi o seguinte aqui. Ora, nenhuma convocação agradou em 100% o torcedor, e desta vez, os que questionam o caso do Daniel Alves, vamos lembrar que ele está pelo menos aí escalado na condição de reserva, e se a única crítica da convocação está num reserva de uma posição, então, no geral, o Tite está aprovado nessa convocação, não é? Ele tá. Não, o Tite tá. O Tite o Tite, acho que entre os técnicos dos últimos tempos, ele é o menos contestado, viu, Odércio? Ele, assim, eu tive a oportunidade, atualmente não, mas eu tive a oportunidade ainda na primeira passagem dele da seleção brasileira, em algumas ocasiões de convívio durante um bom tempo com ele, que ele comentou, antes dessa volta dele agora para a seleção na segunda passagem, ele esteve com a gente como convidado de uma fase final de Champions lá na ESPN. Eu tive a oportunidade de conviver com o Tite. Bom, todos eles trabalham muito, né? Eles são muito trabalhadores. Não tem aquela história lá de que eu não plantei maçã, mas eu cheguei, nossa, tem uma macieira que está lotada, eu vou lá. Você precisa plantar, porque não tem jeito, você não vai colher, né? Todos eles são assim, e quem não faz isso, o sucesso é muito, muito passageiro. O Tite, entre os últimos técnicos, ele é o menos questionado. É óbvio que sempre vai haver questionamento. O torcedor brasileiro torce o nariz, fala assim, o Dani Alves, esse cara que veio aqui no Brasil não fez nada, esse cara não jogou nada aqui no Brasil, puxa vida, como é que vai convocar esse cara? Mas ele vai ser reserva lá. A minha preocupação maior é com relação ao Thiago. Eu acho que o Brasil também, Décio, em relação, se você lançar um alto olhar, a seleção brasileira não está... Quer dizer, fica um outro jogador, poxa, podia levar esse para ganhar experiência, podia levar aquele e tal... mas eu penso que a preocupação maior tem que ser em relação aos adversários, Décio. Até nessa primeira fase, viu? De qualquer forma, as apostas que nós brasileiros, movidos pela emoção, fazemos de que o Brasil tem tudo para ganhar, elas se confirmam do ponto de vista técnico e racional, vamos dizer assim, de vocês que são cronistas e acompanham esses times todos, os adversários que virão e tudo mais. Estamos apenas apostando na paixão ou podemos acreditar na possibilidade real de o Brasil conquistar a Copa, Cledir? Aí você puxou aí N fatores.
pela paixão, o brasileiro só pode sonhar, ele pode sonhar bem, tem seleções fortes. Aí a gente pode puxar aquela velha sorrada frase de que no futebol não tem mais bobo, né? Do ponto de vista racional, se o futebol fosse lógico, a gente poderia apostar que seria tranquilo. O Brasil está no grupo G com Sérvia, que é o primeiro adversário e é o adversário mais perigoso. Você tem Suíça ali que não vai fazer mal a ninguém. E Camarões também, aquele perigo, mas eles correm muito, é muita velocidade. Camarões já foi, Camarões teve uma geração ótima lá nos anos 80, atualmente já não tem nada que crie preocupação não, então o Brasil tem tudo para ser como primeiro colocado. Aí você vai cruzar depois ali com o grupo H, de onde vem o perigo, aí mora o perigo. O grupo H é meio bagunçado, porque você tem Portugal ali como expoente, sobra ali Gana, Uruguai, aí pode morar um perigo. Você pode sobrar numa primeira fase muito confiante numa segunda, e você tem esse cruzamento. Mas aí da rota até a final, se nada de anormal acontecer, se tudo ocorrer dentro da normalidade, da racionalidade que o futebol não permite, né? Por isso que americano, você sabe, a empresa que eu trabalho é uma empresa americana, e eles não conseguem entender o futebol, não dá futebol nosso aqui, né? Não o futebol deles lá, né? Que lá eles chamam o soccer, e o soccer é o futebol. Eles não conseguem entender como é que o futebol, e por isso não dá certo lá, um time chuta 20 bolas na trave, tem 80% de posse de bola, o outro chutou uma e ganha o jogo. Então, tirando essas variáveis que o futebol pode proporcionar, e também as variáveis extracampo da Hércio, isso eu ouvi um dia do mestre saudoso Tele Santana, que o time ele precisa ser competente não só dentro de campo, mas fora de campo também. Então, administrativamente também. Tirando essas variáveis, o Brasil tem tudo para ser campeão, viu, Dercy? É isso. Pode pegar lá sua champanhe, aquela de $8 mil, e pode deixar preparadinha para a final. Assim cesse, meu filho. Cledi, um grande abraço. E como enriqueceu aqui o nosso programa, e acho que os ouvintes recebem uma informação de alguém que está de olho nos acontecimentos, não só na seleção brasileira. E eu acho que eles estão se remoendo agora, eles devem estar bravos pra caramba. De jeito nenhum, olha que oportunidade nós tivemos aqui, porque, olha, acho que a grande maioria, por enquanto, nem teve tempo sequer de olhar a própria seleção, a nossa própria seleção. Quanto mais um olhar mais crítico sobre as demais com quem provavelmente a gente vai disputar. Então, quando vem uma análise como essa sua, de alguém que transmite... Bom, é isso. Um abraço, Cledi. Fica com Deus, meu irmão. Um beijo. Deus te abençoe.